Beleza. Então, recapitulando aqui, onde estávamos e para onde vamos, né? Semana passada fechamos o aspecto de treinamento da rede neural, o backpropagation, como que ele é implementado, quais as características práticas dele ali, e como ele é implementado naquele modelo de grafos lá que eu expliquei para vocês. A tarefa era uma tarefa opcional, eu expliquei que era para quem estava mais querendo ir a fundo no assunto, né? E aí essa semana a gente fecha assim aquele conjunto de coisas teóricas que servem para todos os modelos que a gente vai ver, tá? E essas três coisas são a inicialização, que ficou faltando da aula passada, então é o final do capítulo 7 do livro. A parte de análise de performance, que é muito parecido com a análise de performance de machine learning convencional, mas com algumas particularidades. Isso dá o capítulo 8 do livro. E a regularização, que cai aqui no capítulo 9 do livro, tá? São capítulos um pouco mais curtos, mas seriam 2 capítulos mais o finalzinho do 7 para a gente fechar hoje. Hoje tem, para essa semana tem um exercício, tá? Esse exercício é bem parecido quem já fez lá a tarefa do Titanic, lá, da sobrevivência do Titanic, já deve mais ou menos entender como é que é o esquema. Mas quem não fez também não tem problema, tá? É um desafio do Kaggle para verificar a probabilidade ou a possibilidade de uma pessoa sobreviver ou não. No caso do Titanic original, seria o do Titanic mesmo, né? Esse aqui é uma modificação, ele tem algumas coisas que estão um pouco mais simplificadas, outras um pouco mais diretas em relação ao Titanic. Eu acho que ele é mais legal para a gente manipular aqui do ponto de vista de redes neurais, assim, não tanto da análise das features ali, que é uma coisa mais usual para o Titanic lá, né? Aí tem a descrição aqui do desafio, algumas dicas eu também deixei aqui na tarefa, tá? Mas o que vocês vão fazer aqui em linhas gerais é tentar treinar uma rede neural do tipo feed-forward, essa que a gente vem trabalhando aí, MLP. Vocês vão fazer o ajuste dos hiperparâmetros ali, o número de camadas, neurônios e tal, usando validação cruzada e um grid search aqui. São coisas que eu vou explicar bem rapidamente na aula de hoje aqui, tá? Algumas ideias sobre como fazer isso. Isso é mais machine learning do que deep learning, mas de qualquer maneira eu vou apontar para quem nunca viu isso, aonde encontrar esse conteúdo. Características de regularização que eu também vou explicar na aula de hoje. Algum pré-processamento das features, embora isso aqui não seja tão importante, tá? Até vou colocar aqui na tarefa aqui, esse aqui, less important, contexto geral aqui, tá? E aí tentar, eventualmente, comparar algum método de otimização desses que a gente tá estudando aqui na disciplina, para tentar ver se vocês chegam no melhor resultado possível no conjunto de teste. Lembrando que para vocês obterem o resultado no conjunto de teste, vocês têm que submeter aqui o teu resultado em um formato específico para a plataforma do Kaggle. Quem nunca fez isso antes, não tem problema, é só dar uma lida aqui, tem o passo a passo descrito, como que você faz, como que você pode submeter, enfim, né? É relativamente simples, nada de muito complexo, mas é legal pelo menos para vocês terem uma ideia de quanto que vocês estariam obtendo no conjunto de teste ali, que é relativamente desafiador, tá? Não segui muito pelo esse leaderboard que está aqui, porque chegar nesses resultados dos primeiros lugares aqui é bem complexo, tá? Na verdade, passar do 0,7 ali já não é trivial, tá? Então, não segui muito por esse resultado aqui, que esse resultado ele é bem difícil de obter mesmo, tá? Vejo, inclusive, que ninguém nem conseguiu 100% até hoje, né? Então, a tarefa é uma tarefa de rede neural, e para isso vocês já vão usar o PyTorch, que é o framework que eu estou sugerindo aqui, tá? Se você nunca trabalhou com PyTorch ou trabalhou com algum outro framework que seja similar ao PyTorch, por exemplo, já trabalhei com o TensorFlow, com o Keras, com mesmo o sklearn, né? O scikit-learn. Eu recomendo você mesmo assim, dar uma olhadinha nesses vídeos que eu deixei aqui. São 2 vídeos que falam sobre como que o PyTorch é estruturado, quais as vantagens que ele tem, e como que você implementa uma rede neural em PyTorch. Muito embora eu vou falar rapidamente sobre isso na aula de hoje, tá?
Por que que eu, assim, eu gostaria, não estou obrigando, né? Mas eu gostaria que vocês tentassem construir os modelos de vocês em PyTorch, porque basicamente muito do que tem sido feito atualmente está migrando massivamente para o PyTorch. Então, eu acho que seria uma boa oportunidade para vocês conhecerem um pouco dessa ferramenta, entenderem como que ela é, algumas peculiaridades que ela tem, que é diferente do usual, né? Acho que esses dois vídeos aqui já matam isso, né? E vão se ambientando a ela, porque eu acho que, como a comunidade de Deep Learning está migrando muito para ela, é muito provável que as coisas que vocês encontrem, assim, implementadas mais do estado da arte, assim, que vocês queiram utilizar, vão estar em PyTorch, então, aí você já vai se habituando, né? Eu não me preocupo mais tanto com a ferramenta nos dias de hoje, porque eu acho que, como a gente tem, né, as IAs aí para auxiliar na codificação e tal, acho que isso aí é um ponto que vocês conseguem passar sem grandes problemas, tá? Mas, de qualquer maneira, eu deixei essas referências aqui para vocês assistirem, ter uma ideia geral, até antes de fazer a tarefa aqui, para não começar assim do zero, né? E o que eu vou falar durante a aula sobre o PyTorch é bem rápido, geral, então não sei se vai ser suficiente, então fica esse complemento para vocês darem uma olhada depois, tá? Então, a aula de hoje, três partes, terminar a inicialização do capítulo 7, performance e regularização, tá? Alguma pergunta antes de eu começar aí, gente? Ver aqui como estamos, beleza. Tá, então beleza. Deixa eu começar com a de inicialização aqui, que eu acho que vai ser mais rapidinho, tá? Então, inicialização. O que que faltou a gente ver na aula anterior? A gente discutir como que a gente, de fato, inicializa os pesos de uma rede neural. Então, a gente tem lá a nossa rede neural com os vários neurônios, ainda a gente está focado só nessa rede neural deep feed forward aqui, né? E aí a gente viu como que a gente atualiza esses pesos fazendo backpropagation, ou seja, faz um forward e depois um backward lá, atualizando os pesos, e para isso a gente precisa uma inicialização, tá? A gente precisa atribuir um determinado valor para que a gente possa, de fato, iniciar essa sequência de forward e backward, do backpropagation, para atualizar esses pesos com o intuito sempre de minimizar a loss, né? Nosso objetivo ao fazer tudo isso daqui é sempre minimizar a loss function, tá? Em relação, no nosso caso aqui, aos parâmetros W e os bias, né? Na aula passada eu comentei bem rápido, né, que a inicialização ela começa com valores pequenos. Hoje eu vou explicar o porquê. E apesar de existirem várias maneiras de inicialização, eu vou explicar uma delas que talvez seja mais recorrente, que é a inicialização de Re, tá? Esse aqui é o nome do cara que propôs ela, então vou seguir ela aqui, tá? Antes de eu explicar ela, eu vou falar rapidinho por que que a gente precisa de fato inicializar e por que que tem que ser inicializado com uma determinada característica, tá? Tem a dedução dessa inicialização. O livro ele vai bem fundo nessa dedução. Eu vou ser um pouco mais breve, tá? Muito embora eu vou tentar passar pelos aspectos principais dessa inicialização para explicar o porquê que ela tem, em partes, essa variância que a gente coloca aqui, tá? Mas para isso, então, eu tenho que falar um pouquinho sobre expectation, mostrar aqui que a média, né, a expectation da função aqui ao longo da rede neural tem um determinado valor, depois a gente vai fazer uma manipulação matemática aqui nesse processo e tal, mas para dizer que a gente vai inicializar a variância dos pesos com esse valor que está aqui, ou seja, uma formulazinha, tá? Então, para adiantar, o que que significa isso? Significa que cada peso desse aqui, quando a gente for fazer a inicialização, essa inicialização ela vai seguir uma distribuição, por exemplo, gaussiana, tá? Essa é a ideia desse cara aqui, tá? Ela segue uma distribuição gaussiana e essa distribuição gaussiana vai ter uma determinada média
e uma determinada variância. Então, tem a média lá e a variância dessa gaussiana. Tá? A média, a gente vai escolher um valor para a média, vocês já vão ver que é relativamente simples a média, e a variância também vai ter um valor. Qual é esse valor? É essa fórmula que está aqui, que depende de alguns parâmetros que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Tá? Ou melhor, ela tem relação com essa fórmula aqui. Tá? Mas no fim das contas, nosso objetivo é chegar num valor para a média e numa fórmula para a variância. Tá? Para que a gente tenha o controle ali dos pesos num valor que permita implementar o backpropagation de maneira adequada. Esse roteiro geral, tá claro aí, pessoal? Para onde nós vamos? Beleza. Hoje, pelo jeito, vamos ter menos carinha chorando aí na tela, né? E mais joinha. Tomara, né? Então, beleza. Então, vou passar adiante aqui. Essa minha ferramenta de marcação é meio chata aqui, mas beleza. Então, vamos recapitular ali aonde que entra a inicialização aí dos pesos e dos bias, né? Então, vamos supor que a gente tem aqui uma rede neural do tipo Deep Feed Forward, que é uma rede neural que tem esse bloco de operações aqui, né? Uma camada vai ter os seus pesos, dado por esse ômega, e o resultado das funções de ativação, né? Está aqui escrito de outra maneira, né? Função de ativação que tem como entrada a saída da camada anterior. Então, eu pego a saída da camada anterior, passo pela função de ativação, multiplico pelos pesos, somos com os bytes. Essa é a operação que a nossa rede neural está fazendo. Tá? E essa inicialização, basicamente, vai dizer o seguinte, ó, quando você vai começar a minimizar a loss function, então nosso objetivo é sempre minimizar essa loss aqui, por meio do backpropagation, tá? Então, todos esses caras aqui vão ser atualizados por meio do backpropagation. Então, sei lá, um parâmetro vai ser atualizado da seguinte forma, né? Ele pega o valor atual menos o learning rate lá, vezes um gradiente daquele cara, né? O gradiente é sempre a derivada da loss em relação àquele parâmetro que eu estou querendo determinar. Tá? É sempre esse caminho aqui. Tá? O que o backpropagation faz é o seguinte: ele faz o forward, avalia lá a saída da rede, calcula a loss, e aí ele pode vir aqui e calcular para cada etapa essa derivada. Então, quando eu faço backward do backpropagation, o que eu estou fazendo é calcular esse bloquinho aqui da minha descida em gradiente. Tá? E a descida em gradiente, então, ela é feita pelo descida em gradiente convencional, lá que a gente viu em algumas aulas anteriores, ou a estocástica, que é pegar lá só um subconjunto dos dados, né, em batch lá, que é a forma mais usual, que é menos impactada pela inicialização e tal, é o caminho que a gente vai seguir. Tá? Então, essa regrinha aqui nada mais é do que a regrinha da descida em gradiente, cujo gradiente é calculado pela regrinha lá do backward, do backpropagation, que eu mostrei para vocês na semana passada. Estou só tentando resgatar e conectar as coisas, porque esse troço é complexo, né? Então, quando a gente inicializa, o que a gente faz é colocar um valor inicial para esse cara aqui, para que na primeira vez que a gente vai rodar, ele tenha alguma coisa aqui para fazer esse método operar, né? Falei para vocês que se a gente usar o gradiente descendente convencional, a inicialização, ela impacta no resultado final. Então, por exemplo, se eu começar nesse ponto 3, eu vou convergir para esse mínimo aqui. Se eu começar nesse ponto 1, eu vou convergir para esse mesmo mínimo aqui. Mas se eu inicializar no 2, que é bem pertinho do 3 aqui, ó, eu vou para outro mínimo local lá. Então, a inicialização, ou seja, o valor que eu vou escolher para os meus parâmetros, impacta no resultado final. Se eu usar o estocástico, né, eu aumento um pouco o ruído, né, porque eu tenho que percorrer cada subbloco lá do meu dataset, então o caminho fica mais tortuoso, mas ele fica um pouco mais robusto em relação a, ao caminho final, né, ao mínimo final, a não parar em mínimos locais, tá? E tentar chegar num mínimo
melhor, né? Então, fazer isso em bets melhora, mas não resolve todos os problemas. Ainda assim, a gente precisa cuidar em relação a outras coisas para inicialização, tá? E são essas outras coisas que eu vou falar nesse conjunto de slides hoje aqui, tá? Então tá, então essa é a nossa figura geral. Ops, apertei errado aqui. Então vou colocar assim, já vou dar um passo à frente aqui e vou adiantar algumas coisas para vocês com relação a como que a gente vai inicializar esses pesos, tá? Então, primeira coisa, a gente precisa inicializar para essa rede Deep Feed Forward os ômegas e os bias, tá? Os bias, para ficar fácil, a inicialização aqui vai ser, por default, sempre zero. Então, tudo que for bias, eu vou lá e coloco ele igual a zero. Beleza. Então, o bias está resolvido, eu não vou ficar perdendo muito tempo com ele. Os pesos, a minha estratégia para inicializar os pesos é o seguinte: eu vou ter valores pequenos, então, isso significa que eles vão ter, em média, assim, um valor nulo, né? Então, os pesos eles vão ter que ser pequenos, tá? E ter uma média tendendo a ser nula, tá? Vou dar uma entrada aqui. Tá aqui. Então, ele vai ser pequeno e com média nula. Eu não posso inicializar todo mundo aqui com valor zero, porque senão, quando eu for fazer o forward lá da backpropagation, eu vou estar anulando tudo, e na hora que eu for calcular a loss, eu perco um pouco dessa variabilidade, eventualmente, que eu posso ter para tentar, na hora de fazer a primeira rodada do backward, tentar atualizar aqueles pesos num sentido de melhorar. É como se a minha rede neural, numa primeira iteração, não tivesse função nenhuma, né? Então, a estratégia pego valores pequenos, então eu vou ter valores baixinhos, mas eles vão estar dentro de uma determinada distribuição. E como eu falei para vocês, essa distribuição vai ser gaussiana, tá? Então, eu vou inicializar cada ômega desse aqui com um valor aleatório, que vai ser gerado a partir de uma gaussiana que tem uma média e uma variância. Para que ela tenha um valor pequeno, a média, então, vai ser nula. Então, eu vou inicializar isso aqui como um valor aleatório dentro de uma gaussiana, cuja média é nula, tá? E a variância tem um determinado valor, que é esse sigma ômega aqui, que é o nosso objetivo aqui de entender como que a gente seleciona esse valor aqui, tá? Então, bias inicializa zero, pesos vai ser uma variável aleatória, de média zero, e variância com um determinado valor que a gente vai descobrir aqui como é que calcula. Beleza isso aí? Tá. Outro detalhe importante aqui, ó. Já vou começar então a dedução dessa inicialização. Eu vou meio que assim, ó, ir para o fim para explicar a coisa do fim, para depois voltar no começo, tá? Para justificar da onde que vem essa característica aí, tá? Da inicialização proposta por esse cara. Então aqui, ó, o que que acontece quando a gente varia o valor da variância escolhida. Então, se eu usar uma variância, por exemplo, unitária ou de 0,1, lembrando que eu estou só focando nos ômegas, né? Só nos pesos da rede neural, que tem uma média nula e uma determinada variância, tá? Se essa variância na inicialização for 1, se for 0,1, 0,02 e assim sucessivamente, tá? O que que acontece quando eu faço o forward, ou seja, quando eu vou da esquerda para a direita na rede neural, e o que que acontece quando eu faço o backward? Esse aqui, na verdade, é o mais importante, inclusive, tá? Observe o seguinte, ó. Quando eu faço um forward com uma variância unitária,
À medida que eu vou caminhando na profundidade da rede neural, tá? A magnitude da minha saída, né, como se fosse uma magnitude média da minha saída ali, né, ela vai elevando o valor da saída da rede neural e aquela combinação vai aumentando os valores de saída das camadas subsequentes, né? Então, o que acontece? Rapidamente a gente começa a ter um valor que lá para as camadas finais começa a explodir, ficar um valor excessivamente alto, tá? Mesmo sendo uma variância relativamente pequena, tá? E quando eu termino o forward e eu vou começar o backward, esse fenômeno ele continua, ó. Os valores ali de gradiente calculado continuam crescendo, 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 até voltar na camada inicial da rede e ele explode com um valor excessivamente alto, tá? Mesmo sendo uma variância relativamente baixa, unitária ali, quando eu faço o forward e depois o backward, eu explodo os valores ali de gradiente e de saída das camadas da rede neural, tá? Esse fenômeno ele é chamado de exploding gradient, tá? Isso é bem comum em deep learning, tá? Quando eu vou para um outro extremo, que é um valor. Então você pensa assim, não, então beleza, então eu vou colocar bem baixinho, né, para não correr esse risco. Então eu vou lá para o outro extremo e coloco, por exemplo, 0,01. O que acontece aqui é que, como a variância é muito estreita, os pesos vão ficar muito pequenos e perto de zero, e ao longo da camada da rede neural, a tendência é que o valor comece a desaparecer. Então, lá na última camada da rede neural, você vai tender a ter um valor muito perto de zero. No forward, e quando você inicia o backward, a mesma coisa, né? Você vai voltando, calculando um gradiente muito pequenininho, que vira em praticamente uma atualização zero, e a rede neural, do ponto de vista de treinamento, não vai para lugar nenhum. Tá? E esse fenômeno aqui, por outro lado, esse aqui é bem conhecido na literatura do Deep Learning, é chamado de vanishing grading, tá? Que ele vai desaparecendo. Tá? Então, nenhuma solução para esse lado nem para esse é boa. Mas, por exemplo, se eu for olhar esse 0,02 aqui, ó, parece que tanto no forward quanto no backward ele não escapa nem para o exploding nem para o vanishing, né? Inclusive, veja que uma escolha ali para o 0,01, que é muito perto, já faz com que ele escape lá para uma situação indesejável, né? Então, como que a gente chega nesse 0,02 de variância? Essa é justamente a proposta que o He lá apresentou para uma rede neural tipo Deep Feed Forward, mas no fim das contas ela é usada para quase todos os modelos aí de rede neural deep, seja ele baseado em modelo recorrente, tipo LSTM. LSTM, inclusive, esse lance do vanishing gradient aqui é super crítico. Transformer também, apesar do modelo ser super complexo, tem outros macetes de inicializações pontuais que se faz também, segue essa estrutura, né? Mas a grande pergunta é como que ele chega nesse número mágico, né? O 0,02. E é justamente esse ponto aqui que vem a fórmula dele. Então, a fórmula dele é bem simples, né? Ele é uma formulazinha que diz o seguinte: a variância vai ser 2 sobre o número de camadas, de número de neurônios na camada subsequente ou anterior, né? Daquela rede neural naquele ponto, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, uma rede neural que tem 100 hidden units em uma determinada camada lá, né? Ou, por exemplo, se é primeira camada que eu estou analisando, eu vou pegar a entrada como referência, né? Sempre a anterior ali nesse caso. Divido 2 por esse DH aqui, e essa é a variância que eu vou colocar para inicializar os pesos daquela camada. Tá? Então, esse aqui, apesar de ser uma conta simples, chegar nessa dedução aqui não é tão trivial, tá? Eu não vou, já adianto, não vou detalhar muito essa explicação aqui, porque existe alguns detalhes aqui meio chatinhos, tá? Então eu vou ser um pouquinho mais raso. Mas assim, o que a gente onde que a gente vai chegar aqui? Numa justificativa do porquê que isso aqui é razoável e por que, no fim das contas, ele mantém a rede dentro de um processo de treinamento que não vai nem para o exploding, nem para o vanishing grade. Beleza? Então, é uma fórmula fechada, né, fácil aqui de implementar e essa é a direção que a gente vai tomar. Tranquilo isso aí, pessoal?
Então, o que eu vou fazer agora, eu vou fazer a dedução dessa fórmula, né? Vou seguir os passos, de novo, bem gerais, sem abrir muita coisa aqui. Mas como que é o que eu tenho como, assumo como característica inicial para chegar nessa dedução. Vou mostrar o caminho das pedras ali, mas aí vocês já sabem que no fim das contas onde a gente quer chegar é aqui, tá? Então, resumindo a história como um todo, eu inicializo bias com zero e pesos com variável aleatória de média zero e uma variância dada por uma fórmula, que é essa fórmula aqui. Beleza? Só isso. Então, agora vamos ver a dedução, tentar passar rapidinho por ela aqui para a gente fechar esse ponto. Então, só para recapitular algumas características importantes aqui, né? A gente vai usar, em alguns momentos aqui, a expressão da expectativa, ou da esperança, ou do inglês o expectation aqui, de uma variável aleatória, né? Então, por exemplo, uma função g de x aqui, levando em conta a probabilidade de x. Isso aqui é uma definição matemática, tá? Então, do ponto de vista integral aqui, né? Quando eu quero calcular essa expectation de g de x, eu pego a função de g de x, pego a função densidade de probabilidade de x aqui, integro isso em relação a x, e esse resultado vai dar essa definição aí de expectation, tá? Se você nunca estudou isso antes, não tem problema, tá? Só pensar nisso aqui como uma definição matemática. E essa definição matemática tem algumas consequências conhecidas. Por exemplo, se nessa integral aqui eu coloco o g ali como x, ou seja, eu venho aqui e substituo esse cara aqui por x, então eu tenho uma integral que é assim, integral de x vezes p de x dx. Tá? Isso aqui, essa integral aqui vai resultar na média. Tá? O que significa isso bem rápido, porque eu não quero entrar muito na interpretação do que é esse troço aqui, que não é o nosso foco, né? Vamos pensar que a gente tem uma distribuição gaussiana, tá? Com média zero, tá? Média nula aqui, tá? A média está nesse ponto aqui, uma variância que não importa quanto ela é, tá? O que significa essa integral aqui? Significa que eu estou pegando cada ponto da P de x, então isso aqui é a P de x para a gente, né? Função densidade e probabilidade. Eu estou multiplicando pelo valor de x, então eu pego esse valor aqui, multiplico por esse valor de x, pego esse valor aqui, né, multiplico por esse valor de x, e faço isso para todos os pontos e somo tudo isso aí. É isso que essa integral faz. Né? Se eu tivesse só integrando p de x, por ser uma PDF, função densidade e probabilidade, essa integral daria 1. Tá? Mas como eu estou ponderando com o valor de x, essa integral vai ter os caras que dão negativo e os caras que dão positivo. Então, é como se eu estivesse dizendo o seguinte, ó, essa região aqui está dando uma área negativa, essa região está dando uma área positiva. Quando eu somo tudo isso, dá zero. E é justamente a nossa média. Tá? Se eu tivesse com essa gaussiana deslocada, por exemplo, para uma média, sei lá, unitária aqui, significa que os caras que dão zero vão contribuir, os caras que dão negativo vão contribuir menos, os que dão positivo vão contribuir mais, de tal maneira que quando eu somo tudo isso aí, vai dar a média 1. Então, quando eu somo a minha PDF ponderada pelos valores de x, que é a definição do valor esperado aqui, substituindo a variável x aqui, eu tenho, então, a média. Tá? Que é uma definição, então, geral para a média de qualquer função densidade e probabilidade. Isso serve para qualquer PDF que seja contínuo. Tá? Se você, em algum momento, quiser estudar mais isso aqui, né, se você está sentindo que, sei lá, essa parte está carente na tua formação, uma disciplina que pode ajudar bastante é uma disciplina de métodos estocásticos, tem no CPGI, né, quem quiser fazer pode ser uma boa opção, né. Outra opção aqui
para quem está sentindo que está com, né, que esse troço aí está fazendo falta aí na formação, é fazer um curso, por exemplo, de probabilidade e estatística voltado para machine learning, né? Eu vou colocar ele no chat aqui, porque eventualmente isso pode ser útil para alguns de vocês. Então, esse curso do Coursera aí, eu acho que ele condensa tudo aquilo que é importante para esse assunto aí, tá? Deixei no chat caso alguém queira dar uma olhada aí, para complementar esse, esse conhecimento. Mas tudo bem, isso é só um parênteses, né? Então, quando o x quando eu substituo lá o g por, né, esse g aqui por x, o que eu tenho é a média. Quando eu substituo por g elevado a k, a gente chama que é o késimo momento sobre zero ali, né? Uma definição bem da estatística. Quando eu substituo o g de x por isso aqui, ó, g menos a média elevado ao quadrado, o resultado dessa integral aqui é a variância, tá? Quando eu substituo por isso aqui elevado ao cubo, o skill, eu esqueci a tradução de skill para português, eu acho que é assimetria, né? Se alguém puder me ajudar aí, algo assim, não lembro mais. Deixa eu ver então. É, assimetria. Distorção. Acho que é mais assimetria que a galera da estatística usa, Lucas. Skill é uma palavra que tem várias, né, traduções possíveis, mas acho que na estatística o pessoal. Bom, pode ser viés também, não sei. Inclinação, não. Eu acho que é assimetria, tá? Mas depois eu posso Acredito, dar uma checada. acredito que seja o viés mesmo, não? Deixa eu ver. Skill Statistics N. Uhum. Putz, pior que aqui eu tô achando uns que colocam assimetria. Bom, mas também isso não importa, né? Enfim, tradução é irrelevante. Vou deixar quieto isso aí, tá? E aí, quando você eleva esse cara aqui à quarta potência, é curtose, tá? Então, é uma outra medida estatística, tá? Isso aqui tem interpretações, assim, bem complexas, dependendo da distribuição e tal. De novo, quando você vai estudar isso aqui em estatística, daí você aprende lá o que significa isso do ponto de vista de uma gaussiana ou de um outro tipo de distribuição, tá? Então tá, então isso quer dizer o quê? Que quando você quer calcular a média, então você só substitui pelo x aqui, tem a fórmula da média e tal, beleza. Para a gente o que importa é saber como que calcula a média e a variância por meio dessa expressão. Por quê? Porque eu vou usar essa expressão agora para fazer alguns cálculos ali que vão ser úteis para a gente na sequência para chegar naquela fórmula da variância da inicialização. Assimetria, isso aí, Leonardo. Eu acho que a assimetria a galera usa mais na estatística. Tá? Então, tendência central é a média, dispersão, variância, né? Assimetria e curtose. Tá, então, beleza. Isso aqui é um parênteses que eu estou fazendo, né? Caso você queira ver lá no livro, esses detalhes aqui que eu estou colocando estão no apêndice, tá? Então não está no capítulo principal, está lá no apêndice. Então, se você quiser dar uma lida sobre isso em específico, você tem que se referir ao apêndice lá no final do livro, tá? Algumas propriedades, sem provar nenhuma delas aqui, né? Então, o valor esperado de uma variável aqui constante, um valor real, por exemplo, é o próprio valor real. O valor real vezes uma função g de x tem essa característica aqui, fica o valor vezes e de g de x. Na soma, a gente pode somar. Na multiplicação, se as duas variáveis forem independentes do ponto de vista estatístico, ou seja, o que acontece em x estatisticamente não interfere o que acontece em y, né? Então, a gente pode também fazer essa separação da multiplicação. E tem uma outra igualdade que a gente usa aqui, né?
que é a da variância, a gente pode escrever ela dessa forma aqui, né? E de x ao quadrado menos e de x elevado ao quadrado. Então, se a gente juntar todas essas informações aqui, a gente vai mostrar primeiro essa propriedade aqui, que o valor esperado na saída, por exemplo, de uma rede neural numa determinada camada é nulo. Tá? E por que isso é importante? Porque isso aqui vai ser uma premissa relevante para a gente chegar numa simplificação da equação, que é o que eu quero mostrar aqui no final. Tá? Então, primeira coisa, eu preciso mostrar que isso é válido. Tá? Como que eu faço essa prova? O livro vai mais a fundo. Eu vou tentar ser bem direto aqui nesse ponto. Tá? Então, eu vou pegar aqui um ponto qualquer da rede neural. Então, eu tenho uma saída F' aqui, ó, em qualquer ponto da rede, que é dado pelo bias, o peso e a saída da rede anterior passando pela função de ativação. E o que eu quero mostrar é que o valor esperado desse negócio aqui, né, para cada posição de F, vou pegar só um aqui, então vou pegar só um FI aqui. Não estou pegando o vetor inteiro, estou pegando só uma posição do vetor. Acho que fazendo para um aqui é fácil de se convencer que isso vale para os demais. Então, o valor esperado desse troço aqui vai ser nulo. Tá? Então, como que eu faço essa dedução? Então, a primeira coisa, eu vou substituir a expressão que eu tenho para f para um único valor i, então é uma posição do vetor de pesos, o vetor de bias, beta i, mais os pesos que multiplicam somente aquela camada de ativação H ali, né? Somado para todas as hidden units lá daquela camada. Tá? Uma conta só para aquela posição. Então, se eu for abrir essa equação aqui, deixando em cima todas as nossas propriedades que eu mostrei antes ali, né? Então, primeiro, a soma eu posso separar, então eu posso fazer o valor esperado de beta mais o valor esperado dessa soma como um todo aqui. Eu posso também colocar a soma para fora do valor esperado, né? Por conta dessa mesma propriedade, eu posso tirar a soma para fora. Então, fica o valor esperado do bias mais a soma para todos os DH aqui do valor esperado da multiplicação dos pesos pelas ativações. Essa multiplicação aqui, ó, de ômega e H, se eu olhar para essa última propriedade aqui, ó, se esses caras forem independentes, eu posso separar. Tá? Isso aqui faz sentido pelo seguinte, ó, isso aqui deixa eu abrir não é tão fácil ver, deixa eu abrir um detalhe aqui. O que ele está falando é o seguinte, ó, eu estou multiplicando, por exemplo, os pesos, que são esses ômegas aqui, ó, por esses H que estão aqui. Tá? O valor desse cara no forward, né, uma vez que está determinado já o valor desse peso, e esse cara aqui é calculado pela camada anterior, o que acontece estatisticamente com esse cara aqui e esse aqui, nesse instante do forward, eu posso considerar que eles são independentes. Tá? Então, para um momento ali, para um determinado instante de tempo ali que eu estou fazendo essa inicialização, e eu estou pensando aqui, acho que eu esqueci de comentar antes com vocês, eu estou pensando primeiro no forward, tá? Eu posso considerar que esse peso que está aqui e essa ativação H, né? Então, esse cara aqui é H, esse cara aqui é ômega, né? Esses são independentes, então eu posso dizer que o valor esperado disso aqui, por essa propriedade que está aqui, pode ser reescrito dessa forma aqui. Tá? Então, estou só rearranjando matematicamente esse negócio aqui. Beleza, cheguei em todas essas definições, agora eu vou continuar a partir desse ponto. Então, o que, que eu tenho? Tá? Eu tenho que o valor esperado do beta vai ser zero, por quê? Porque eu vou inicializar os meus bias tudo com zero, né? Então, a média disso aí vai ser zero. Tranquilo. E como eu estou inicializando os meus pesos com média nula, então o valor esperado aqui para essa variável aleatória que tem média nula, o valor esperado para ela vai ser exatamente zero. Né? Esse cara aqui vai ter média nula. Então fica zero mais zero vezes
EH que eu não sei quanto é, mas também não importa, porque eu estou multiplicando por zero. Tudo isso aqui vai dar zero. Tá? O que eu mostrei para vocês? Eu mostrei que durante o forward PES aqui, pensando que eu estou fazendo essa operação, o valor esperado, ou seja, a média na saída dessa rede neural aqui, vai ter média nula. Tá? De novo, por que eu estou mostrando tudo isso aqui? Porque eu quero chegar no porquê que isso aqui é válido, porquê que existe uma fórmula fechada para variância. Então, por enquanto, eu só mostrei essa linha aqui, tá? De novo, vou continuar esse processo aqui. Agora eu vou expandir a escrita aqui para variância. Eu falei da média, agora eu vou falar da variância daquela camada F'. Tá? Então, o que eu quero calcular agora? Agora eu quero calcular a variância dessa função F' que está aqui, ó. Qual que é a fórmula da variância? A fórmula da variância tem duas maneiras de eu calcular. Tá? Vou voltar para trás aqui. Uma é usar isso aqui, x menos mi elevado ao quadrado, x menos a média elevado ao quadrado, substituir nessa integral. Outra é usar essa relaçãozinha que eu mostrei para vocês antes ali, né? Que o valor esperado da variância pode ser reescrito dessa forma aqui. Tá? Ou seja, o valor esperado dessa função matemática aqui, que é a variância, perdão, né, pode ser reescrito dessa forma aqui. Então, esse ponto aqui, que é a variância, né? Que é a minha variância, eu posso reescrever dessa maneira. E é essa maneira que eu vou usar aqui. Então, se eu quero a variância dessa variável f' aqui, de novo, eu não vou usar o vetor inteiro, eu vou usar só uma posição do vetor. Tá? Eu estou pegando só um fi aqui, né? Eu posso usar essa igualdade, então pegar essa igualdade aqui vai ser o valor esperado de fi linha ao quadrado, menos o valor esperado de fi, tudo isso daqui elevado ao quadrado. Tá? E o meu f' é dado por essa expressão matemática, sendo que o h é a função de ativação em cima da camada anterior. Mesma representação matemática de antes. Tá? Eu sei que é um pouco confuso, gente, mas eu vou tentar passar aqui só para pelo menos dar ideia para vocês, tá? E não se desesperem, porque né, vocês já sabem onde a gente vai chegar. Então, não precisa, né, se preocupar com o resultado final. Então, tá. Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou tentar abrir esse negócio aqui, ó. Tá? Então, de novo, eu vou substituir a expressão aqui de F' aqui, né? Tá? Então, F' substituindo essa expressão que está aqui. E esse E de FI, eu já calculei antes, ó. E de FI' aqui, que é a média de FI', dá zero. Então, esse aqui eu já sei que vale zero. Então, simplesmente esse aqui, esse cara aqui eu posso esquecer. Menos zero, vou me concentrar só nesse negócio aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou de novo dividir, né? Vai ser o valor esperado de tudo aquilo que tem beta aqui, eu não preciso me esquentar a cabeça, né? Então, se eu fosse abrir esse binômio aqui, né? Beta ao quadrado mais 2 vezes beta vezes esse somatório, mais esse somatório ao quadrado, tudo aquilo que tem beta, o valor esperado vai ser sempre nulo. Então, eu fui lá e arranquei fora tudo aquilo que tem relação com beta. Né? Por conta do valor esperado, a média do beta lá é zero. A média do bias vai ser zero. Tá? E aí sobrou o valor esperado desse cara aqui. Tá? Só desse segundo termo. Tá? Veja que o que eu estou calculando é a variância agora. Né? Aí, o que eu faço? Eu vou separar isso aqui em duas partes. Né? Eu vou jogar o valor esperado para dentro lá, tirar a soma para fora, né? Esse ao quadrado aqui eu posso simplesmente elevar o ômega ao quadrado e o h ao quadrado, já que é uma multiplicação, tranquilo. E aí fica o valor esperado de ômega ao quadrado, o valor esperado de h ao quadrado. Tá? Abrindo um pouco mais isso aqui, ó. Se eu for pegar esse bloquinho da minha expressão aqui, deixa eu abrir essa parte, tem que tomar cuidado. Essa parte aqui é o valor esperado, o valor esperado de h ao quadrado, vezes o valor esperado de ômega ao quadrado, vezes o valor esperado de h ao quadrado. Essa parte aqui é o valor esperado, o valor esperado de ômega ao quadrado, vezes o valor esperado de ômega ao quadrado. Essa parte aqui é o valor esperado de ômega ao quadrado, vezes o valor esperado de ômega ao quadrado. Essa parte aqui é o valor esperado de ômega ao quadrado, vezes o valor esperado de ômega ao quadrado. Essa parte aqui é o valor esperado de ômega ao quadrado, vezes o valor esperado de ômega ao quadrado. Essa parte aqui é o valor esperado de ômega ao quadrado, vezes o valor esperado de ômega ao quadrado. Essa parte aqui é o valor esperado de ômega ao quadrado, vezes o valor esperado de ômega ao quadrado. Essa parte aqui é o valor esperado de ômega ao quadrado, vezes o valor esperado de ômega ao quadrado. Essa parte aqui é o valor esperado de ômega ao quadrado,
Vamos escrever assim, valor esperado de j ao quadrado. Né? Eu poderia escrever esse cara aqui também de outra forma. Ó. Poderia colocar, por exemplo, menos a média dele aqui, ó. Tá? E isso aqui ficar uma expressão da variância para esse ômega. Isso aqui, se eu subtrair a média, vira a fórmula da variância. Tá? Acontece que a média para os vetores, para os pesos é zero, então isso aqui, colocar ou não, é indiferente. Mas, de qualquer maneira, isso tudo aqui, para mim, é a variância de ômega. Tá? Aí, essa variância, eu tiro ela para fora, e eu cheguei nessa expressão que está aqui, ó. Variância de ômega ao quadrado, vezes esse somatório, a variância de h ao quadrado, que eu ainda não vou mexer com ela. Sei que está confuso, sei que a coisa aqui já deu uma encrencada. Mas olha só, para tentar facilitar o nosso entendimento. Aonde que a gente está, né? A gente está, voltar lá para trás, né? A gente está querendo mostrar que existe uma fórmula para variância. Né? Para isso, eu mostrei que eu preciso ter média nula na saída de uma determinada camada da rede neural. Né? Aí eu estou escrevendo uma expressão intermediária aqui para variância daquela camada, então para variância da camada da rede neural. Olha onde é que eu estou. Estou aqui numa rede neural que tem os seus pesos. Tá? Eu já defini como que vai ser a média desses pesos, agora eu preciso definir como é que é a variância. Então, a variância desse FI aqui, ó, tá? Dessa camada da rede neural ali naquela região, tá? Naquele ponto ali que eu estou querendo determinar. Tá? Então, a média eu já sei que vai ser nula, beleza? Eu já mostrei. Eu já cheguei numa expressão intermediária para esse cara aqui, mas que ainda tem esse bloco desse somatório aqui. E o que eu quero fazer agora, eu vou trabalhar um pouquinho mais em cima dessa expressão. Tá? Então, beleza. Então, deixa eu voltar lá. Eu vou tentar abrir um pouco mais, então, essa expressão que está aqui. Tá? Então, essa expressão ali, ó, eu vou retomar ela. Então, está o somatório lá de E de H de J ao quadrado. Tá? Isso aqui, de novo, vai ser meio chato, gente, mas vou tentar passar aqui pelo menos uns pontos importantes para não ficar super denso também essa parte. Tá? Então, o que que é o H? O H ele vai ser uma função de ativação em cima de F. O FJ, no nosso caso ali. Tá? Então, tá. Então, eu tenho que... É uma função de ativação. Que função de ativação a gente vai usar aqui? Relu. Então, é o relu em cima do FJ. Tá? O que que é a expressão, a definição do valor esperado? A definição do valor esperado é uma integral de menos infinito a infinito. Estou só aplicando a fórmula, tá? Da função matemática que eu quero aqui, então, relu fj ao quadrado, vezes a função densidade de probabilidade de fj, dfj. Então, o que que eu fiz aqui? Eu apliquei a definição, isso aqui é brabo, mas beleza, tá? Do valor esperado, do expectation, tá? O que que é o relu? O relu eu posso reescrever como aquela indicator function lá, né? Esse cara aqui, ele vale 1 para tudo que é maior que zero e zero para tudo que é menor que zero, vezes o f de j. Por quê? Se eu fizer isso, eu zero tudo aquilo que é negativo e deixo o mesmo valor para tudo aquilo que é positivo, que é exatamente o que a ReLU faz. Então, eu reescrevi a ReLU matematicamente dessa forma. O resto eu mantive tudo igual aqui. Tá? O que que acontece aqui essa indicator function, o que que ela vai fazer para a gente? Ela vai dizer o seguinte, ó, tudo aquilo que for negativo, você nem precisa calcular, porque eu estou forçando ser zero. Então, toda aquela área da integral ali que era negativa, esqueça, vai para zero. Tá? E aí eu posso vir aqui e tirar a ReLU não, tirar essa parte
da dedução e integrar só de 0 adiante. Então, cheguei aqui, ó, nessa expressão. E essa expressão é justamente a, a variância, né? Se for olhar isso aqui, ó, isso aqui é como se eu estivesse calculando a variância de f, né? Que isso aqui é o valor de f ao quadrado, tal, né? A variância de f. Se for olhar a fórmula do valor esperado para a variância lá da variável fj, que tem média nula, essa aqui é a fórmula da variância para ela. Seria a mesma coisa que fj ao quadrado menos mi, mas o mi é zero, então fica a expressão da variância para f. Tá? Então, essa integral toda aqui vira a variância de f, e eu estou somando isso aqui do j igual a 1 até o dh. Então, é a mesma coisa que eu vir aqui e multiplicar pelo dh. Tá? Ainda aparece aqui esse meio aqui, né? Esse meio ele é chatinho de pegar a relação dele. Ele tem relação com a própria formação aqui da variância de f. Esse cara aqui eu vou deixar quieto para não a gente não abrir tanto essa definição aqui, tá? Para não. Mas assim, em linhas gerais, a origem desse meio é o seguinte, ó. Quando eu calculo a integral para o valor esperado, eu considero que ela vai de menos infinito a mais infinito lá, né? A fórmula da variância, fj ao quadrado, p de fj, d fj. Tá? Quando eu estou olhando para a integral de zero até infinito para esse cara que tem média nula, na verdade, o que ele significa é que eu estou pegando só metade da variância, tá? Então, seria o fj ao quadrado sobre 2. Isso aqui eu teria que provar para vocês, tá? Mas eu vou... Como a integral aqui está indo de zero, tá? Vou usar essa explicação mais rasa. Me desculpem por isso, mas... Né, pelo menos a intuição é por aí, tá? Ou, na verdade, para ser bem correto aqui, né? Essa integral que está indo de zero até infinito, ela é sigma sobre 2. Pode falar, Thiago. Então, essa fórmula aí, ela tem algumas hipóteses, tipo, que a gente vai usar a função de ativação ReLU Sim. e ruído tem média zero, né? Ou ruído, que a inicialização tem média zero, né? Sim. Uhum. Mas e no caso que a gente não for, por exemplo, acho que a média não, mas no caso que a gente for usar outra ativação, Cara, a ativação ela até nem é tão crítica, tá? A ativação, ela se você for fazer, por exemplo, uma sigmoide, lá você vai ver que a matemática é bem mais enroscada, mas o resultado é bem parecido, tá? Ele simplifica para coisas desse jeito aqui, sabe? Então, assim, a ativação, ela meio que não impacta muito no resultado final que a gente vai chegar, tá? Mas o que vai acontecer, no fim das contas, Thiago, é o seguinte, é meio que você tem assim, um conjunto de boas práticas. Então, se você está usando o ReLU e a tua camada é fully connected lá, né, esse tipo de operação que a gente está vendo ali, né, e é o ômega vezes o H ali, uhum, né, e, sei lá, você tem tantas hidden layers lá e tal, isso aqui, então, a inicialização vai ser a inicialização de Rê lá, com média nula e variância dada pela forma. Tá? Se você estiver usando sigmoide, tal, for fully connected, tá? Beleza, também dá para usar o Rê com algum outro detalhe aqui nessa inicialização. Se você estiver usando ReLU e você estiver usando uma rede convolucional, tá entendendo onde é que eu vou chegar aqui? entendi. Você vai usar re com não sei o que lá, tá? Cara, é, eu teria que ser muito terrorista para, tipo assim, chegar aqui e falar para vocês, então, beleza, nós vamos ver como que é a dedução para toda essa história aqui, ó, né? Acho que dá para poupar. Né? Então, o que eu estou mostrando assim, ó, o caminho é longo, mas existe uma fórmula fechada, ou para a grande maioria dos casos existe uma fórmula fechada que tem um fundamento por trás, né? É mais ou menos isso que eu quero Aham. mostrar para vocês aqui,
estou simplificando, estou usando um único caso, porque, pô, né, sem chance aí, né? Sim. Mas Entendi. só para você, Beleza, valeu. só para você entender que o buraco, na verdade, é bem embaixo, né? Sim, claro, quando você vai usar o framework, lá você coloca a camada, lá o framework já vai falar assim, ó, essa camada que você quer criar aqui, beleza, eu já sei que a inicialização é essa. Mas, assim, de fato isso aqui não é trivial, né? Beleza? Valeu. Então eu dei toda essa volta para chegar aqui, ó, e dizer, sem tentar ser muito mais matemático do que eu estou colocando aqui, né? Que a variância de f', ou seja, da saída lá da rede neural, ela tem essa expressão aqui, tá? Uma fórmula fechada, depende do número de neurônios, da variância de sigma, da variância de f, ou seja, da camada anterior, dividido por 2 por conta da integral. Beleza, não entendi muito bem isso aí, tudo bem, não tem problema, né? Pelo menos estou mostrando aqui qual que é a origem das coisas para vocês. Tá bom, então, e o que isso quer dizer, né? Aí tem a consequência final, que é a seguinte, né? Então, se eu quero que a minha rede neural tenha na camada f' essa variância dada por essa expressão aqui, significa que a variância que eu devo escolher para os pesos, que é o que eu quero, né, no fim das contas, eu não quero a variância da saída da rede neural, ou da saída daquela camada, eu quero a variância dos pesos, né? Significa que o sigma dos pesos tem que ter esse valor aqui, 2 sobre dH. Por quê? Porque se eu substituir essa expressão nessa... Se eu substituir essa expressão aqui, né? Deixa eu botar meu valor, que isso aqui também é importante eu ir com calma. Se eu colocar esse númerozinho aqui, nessa expressão, nesse ponto aqui, eu vou chegar na seguinte conclusão, ó. Sigma f' quadrado, né, variância, é igual dH vezes 2 sobre dH dividido por 2. Isso aqui vai dar 1, né? Vezes f quadrado. Então, o que significa isso? Que a variância da minha camada subsequente, então, a minha camada F é essa daqui, a minha camada F' da rede é essa daqui. A variância da minha camada subsequente é igual à variância da minha camada anterior. Se eu usar essa expressão aqui, né? Esse valorzinho mágico aqui. E o que isso implica dizer, né? Deixa eu voltar lá no começo para a gente tentar fechar essa história complexa que eu estou mostrando para vocês. Isso significa o seguinte, ó. Se eu escolher aquele valor, a variância ao longo das camadas aqui, ó, no forward, ela se mantém, né? Ó, a variância da próxima é igual à seguinte, tal, tal, tal. Eu não mostrei para o backward, mas isso aqui também se mantém para o backward, né? Então, a escolha daquele valor ali, 2 sobre dH, que tem toda essa dedução matemática que eu mostrei para vocês aí, ela fundamenta a seguinte característica. A média de todas as camadas dos pesos vai ser nula, e quando a variância tiver esse valor aqui, a variância que eu tenho na saída de cada camada é igual à anterior. Então, eu não vou nem para um cenário de explodir os gradientes e nem para fazer eles desaparecerem. Perguntas aí, gente. Não sei se fui feliz, mas assim, a dedução ela é complexa, né? Não tem muito que eu possa fazer, né? Mas o ponto importante é, vocês conseguiram sacar o objetivo final e por que todo esse cuidado aí? Que acho que esse que é o grande lance da coisa aqui. A dedução em si, ela é mais fácil ou mais difícil dependendo da tua fluência na matemática do assunto, né? Mas ela não é fundamental. Estou mostrando ela aqui para vocês entenderem o caminho todo por trás, né? Mas o ponto importante é esse slide aqui. Esse aqui, deu para acompanhar? Deu para entender aonde que eu queria chegar com isso aí? Eu queria fazer uma pergunta, professor. É, você fala sobre a variância, né? Mas o que define se vai explodir ou não é o gradiente da função custo. Qual é a É, relação? é que assim, ó,
a variância ela impacta, por exemplo, vamos supor que a variância da saída da rede neural de uma camada está aumentando em relação à anterior, que é o caso desse azul mais clarinho aqui, ó. Então, o que que Uhum. significa isso? Significa que os pesos da camada subsequente, eles estão aumentando em magnitude em relação ao anterior. Começam a aparecer pesos que têm valores muito mais altos do que aqueles pesos inicialmente atribuídos com a média nula. Tá? Hum. E aí, o que que Tá. acontece? Quando você termina a propagação, você vai ter valores muito altos lá na saída. E esses valores muito Uhum. altos lá na saída, quando você for começar o backward, né? Esses caras Uhum. vão implicar em valores muito altos de gradiente, Sim. Ah, entendi, entendeu? entendi. Eles estão multiplicados de alguma maneira, estão embutidos, né, na função do gradiente, Então, como a gente viu lá é, semana passada. sim, Ok, é porque obrigado. a magnitude do peso impacta no valor do gradiente que ele é calculado, né? Lembra na semana passada quando a gente fez o cálculo dos fluxos lá dos grafos, que dependia do valor da Uhum. entradinha lá e tal? Sim, sim, sim. Então, aqui, se aquele valor estoura, o gradiente estoura também, né? Sim, eles estão relacionados. E ele é sempre acumulativo, né? Esse que é um outro problema numa rede com essa topologia, né? Por isso que ele vai estourando, né? Ó, vai estourando, estourando, estourando até as camadas iniciais lá, né? Beleza? Mais perguntas aí, pessoal? Tenho mais uma pergunta. Manda Desculpa. ver. É, se, digamos, no infinito, assim, qualquer valor diferente de 2 sobre dh para o quadrado da variância, né, já estoura. Agora, já que os modelos eles não têm camadas infinitas, assim, necessariamente você sempre vai escolher a variância igual a 2 sobre dh, que às vezes ele pode estourar no infinito, mas não estourar Na no verdade, número cara, finito de camadas. na verdade, com essa escolha, você garante que a variância ela sempre vai ser a mesma entre camadas, né? Uhum. Então, nesse cenário aqui, ele teoricamente até poderia ser infinito, né? Porque matematicamente a gente está respeitando essa Sim, restrição, sim, né? sim. Ah, então. Mas assim, só para responder um outro extremo, para tipo assim, até te tranquilizar em relação a isso, não é tão severo assim, né? Às vezes a gente tem uma certa flexibilidade aqui. Esse exemplo eu estou colocando com muitas camadas, né? 50 aqui, só para extrapolar, mas o efeito, assim, ele não é tão nocivo assim na prática, né? Uhum. Então, eventualmente, se você escolher um valor um pouco diferente ali, eventualmente você nem vai observar o exploding nem o vanishing, né? Eu Uhum. estou forçando um Eu acho que pouco aqui para eu acho que então minha pergunta foi até um pouco não tão direcionada. Minha pergunta é: teria alguma vantagem em não escolher o 2 sobre dh? nenhuma, né? Ah, então acho que a escolha é no-brainer, né? É. É porque, assim, existe essa escolha aqui não é uma escolha empírica, né, Thiago? Isso que é porque o ponto todo que eu tomo esse cuidado de mostrar isso para vocês, com esse tipo de dedução aqui, é justamente esse, né? Isso aqui não é uma escolha empírica ou, funciona bem, coloca aí que funciona bem. Existe uma segurança matemática que garante que a variância não vai aumentar de uma camada para outra, se você escolher esse valor. É uma segurança matemática. Então, isso aí, né, acho que é a melhor escolha de todas, né? Perfeito, perfeito. Valeu, professor. Beleza. Depois, quando for outros modelos, daí tem outros detalhes de inicialização, mas, cara, né, para hoje tá bom já, né? Mais alguma pergunta aí, pessoal? Se não tiver dúvidas, eu já vou parar essa gravação para fechar esse. Ou se tiver também, podem falar.